Olá! Você já parou para observar a sua respiração hoje? No yoga, respirar não é somente sobreviver, mas viver com consciência. No vídeo de hoje, vamos aprender os principais pranayamas, que são os respiratórios do yoga, para quem está começando e entender por que a respiração é a chave para uma prática mais equilibrada. Eu sou Bruna Maculan e este é o canal Yoga para Mulheres. Vamos começar pela parte teórica. Pranayama. Vou te contar o que significa isso. Então, prana é a energia vital, é a bioenergia. Então, a energia que está presente em tudo que é vivo. Seres humanos, os animais, presente no ar. E ayama significa domínio ou controle. Então, a ideia de prana, ayama, pranayama, significa que você tem mais consciência, mais domínio sobre a sua respiração. E para que serve você ter domínio sobre a sua respiração? Bom, primeiro que você expande essa bioenergia para o seu corpo. Isso já é ótimo. E com isso, vai atuar no seu corpo físico, mental e emocional. Ou seja, de acordo com a sua respiração, você vai saber lidar com as atividades do seu dia a dia. Quer um exemplo? Quando você está com uma respiração, quando você está estressada, né? Sua respiração tende a ficar mais pesada, tende a ficar mais curta, não é verdade? É só você perceber. E quando você está num ambiente ou numa situação agradável, confortável, gostosa? Geralmente você respira de forma mais profunda, de forma mais ampla, não é verdade? Então, começa por aí. É claro que assim, a explicação é muito maior do que isso, os efeitos você vai perceber e existem vários tipos de respiração. Respiração para acalmar, respiração para refrescar o corpo, respiração para te dar mais energia, respiração para trazer um equilíbrio no seu corpo, pegando o sistema simpático, parasimpático, né? Então, existem N respirações. E sabe o que é o mais bacana de tudo isso? É que você, com o controle desse respiratório, você consegue direcionar melhor as suas atividades. Um outro exemplo que eu gosto de dar bastante para a nossa prática do dia a dia. Você acordou num tempinho assim, um pouco frio, nublado, que você tem vontade de ficar mais tempo na cama, mas você precisa trabalhar, você tem um monte de coisas para fazer, não é verdade? Nem que seja cuidar da casa, dos filhos, enfim. Então, você pode trazer uma respiração mais energizante para daí, como a gente fala, pegar no tranco. Então, hoje eu vou te ensinar 3 respirações para equilibrar o seu corpo, a sua mente. As 3 respirações são opções, algumas delas, de respirações calmantes. Então, são elas: a respiração consciente, ou conhecida também como respiração abdominal, a respiração alternada e a respiração quadrada. Vamos então à primeira respiração, respiração consciente ou respiração abdominal. Essa respiração é a respiração mais simples que você pode aprender no yoga e é uma das primeiras que a gente ensina. Então você pode se manter deitada ou sentada. Geralmente a gente cruza as pernas para facilitar o fluxo do prana, que você já aprendeu, que é a bioenergia circulando no seu corpo, né? Então, colocamos as mãos sobre as pernas, mas normalmente fazemos esse gesto aqui. Então, polegar e indicador unido, demais dedos levemente estendidos e as palmas das mãos voltadas para cima. Esse gesto, o Jnana Mudra, ele é o gesto do conhecimento. E além de você captar conhecimento, que você já está sabendo agora, você também traz esse fluxo, mantém o fluxo energético dentro do seu corpo. Então essa é a grande função desse gesto, ok? Você vai apoiar sobre as suas pernas e por acaso, se você não consegue ainda se sentar com as pernas baixas, você pode se sentar numa cadeira,
no sofá, mas desde que não seja muito mole, tá? Para você começar o alinhamento das suas costas. Então, pouse as mãos sobre as pernas, nós vamos fazer 5 ciclos, ok? Você vai respirar somente pelo nariz, inspirando e expirando pelo nariz. E aí, você pode levar uma das mãos na região do ventre, as duas, ou só fazer isso mentalmente. Então, você inspira profundo e solta profundo. Simples assim. Vamos lá? Mentalizando enquanto você respira que você leva a energia lá para o seu ventre, acalmando o seu corpo. Então, começando. Inspira, bem devagar, expira e solta. Novamente, inspira e expira. Você pode direcionar apenas para a parte baixa do abdômen, quem já está mais adiantado, ó, inspira, o abdômen relaxa, expira, o abdômen contrai. Mais 2 vezes, inspira e solta devagar. E a última vez, inspira profundo. Expira, solta devagar. Antes de eu passar para o segundo pranayama, eu queria tirar uma dúvida que muitas pessoas, acho que 90% das pessoas que iniciam prática de yoga comigo perguntam: nossa, mas a respiração é o contrário? Contrário do quê? Cada atividade física, ela tem uma forma de respirar, certo? Algumas se assemelham com o yoga. E por que eu estou dizendo isso? O yoga, ele traz muito a essência, né? Resgata lá atrás, quando você era um bebê, por exemplo. Muitas posturas das quais vocês vão ver nas aulas, você vai perceber, de repente, nossa, eu fazia isso quando eu era criança. Isso aconteceu muito comigo quando eu comecei a praticar, né? Enfim, então a respiração, como é a respiração do bebê? Abdominal. Então você inspira, o abdômen relaxa. Você expira, o abdômen contrai. Ele mexe muito mais a barriguinha do que o peito, certo? Só que com o tempo, a gente começa a respirar totalmente sem consciência. Então a gente respira do jeito que dá. Porque afinal de contas, parar de respirar não dá, né, gente? Agora, quando você tem mais consciência e esse domínio, você entende que você pode sim usar totalmente a sua capacidade pulmonar durante a respiração. E o yoga é como se fosse uma reeducação respiratória. Então você aqui aprende como seria, né, como era ou como deveria estar a sua respiração desde o início. Então, base, inspira, o abdômen sai. Expira, o abdômen entra. Num próximo momento, a gente vai falar da respiração completa, tá? Que aí envolve parte baixa, média e alta. Mas para o começo, respira focando no abdômen. E por que eu deixei livre no início? Porque às vezes é uma técnica difícil para você. Então, se você teve dificuldade com essa respiração só baixa, eu sugiro que você deite. E aí você pode deixar as 2 mãos sobre o abdômen, relaxar os seus ombros e perceber. Tenta travar, né? Não respirar na parte média nem alta. Aí você vai inspirar, a barriga vai sair. Expira, a barriga vai entrar. E ainda você pode, no início, fazer um pequeno movimento de força só para sentir. Mas a ideia é, relaxa o abdômen, ele naturalmente vai se expandir. Mesmo que você tenha a barriga pequenininha, né? E, naturalmente, na expiração, ele vai entrar, ele vai contrair. Então, essa é a respiração mais natural possível, certo? Respiração, que é chamada de respiração baixa ou abdominal, ou respiração simples, consciente. E também a respiração completa também pode ser chamada de consciente. Vamos ao segundo? A segunda respiração é a respiração alternada.
Eu gosto muito de explicar o nome dela em sânscrito porque facilita o entendimento. Então, o nome dela tem vários nomes, né? Mas o nome principal é Nadi. Nadi são os canais energéticos do nosso corpo. Os três principais. Ida é o canal esquerdo, canal da emoção. Pingala é o canal direito, o canal da razão. E Sushumna é o canal central, que são as três mais ou menos ligadas. E o que ligam esses nadis, esses canais, são os famosos chakras. Então não é chácara não, tá? Chácara é outra coisa, mas são chakras, são pontos, centros de energia que tem no nosso corpo. E só para você saber, nós não temos só 6 ou 7, como é falado por aí. Nós temos milhares de chakras, mas esses 7 pontos, que em outro momento eu vou adentrar mais a fundo, mas né? Então, Muladhara, que fica na base da coluna, Swadhisthana, fica na região do ventre, Manipura, que fica na região do plexo solar do seu estômago, depois Anahata, que fica na região do coração, Vishuddha é o nosso chakra laríngeo, esse buraquinho aqui da garganta, Agnya Chakra, ou frontal, né, que é o ponto entre as sobrancelhas, e Sahasrara Chakra, que é o coronário. Então, só para você saber, esses são os 7 chakras principais. O que acontece, inclusive, com o prana, né? Então, você capta essa bioenergia, vem por esses chakras e aí circulam no seu corpo. Então, a partir desses centros, eles mandam para os menores, mais ou menos por aí. Nas aulas de chakras, vocês vão saber um pouco mais, eu vou adentrar mais a fundo em todos esses pontos. Mas lembrando que aqui a gente está falando só de respiração por enquanto. Então, a segunda respiração, Nadi Shodhana Pranayama. Então, Nadi você já sabe que são os canais energéticos, principalmente Ida e Pingala, ou seja, o canal da esquerda e da direita. E a Shodhana, ou Shodhana, é a purificação. Então, olha que lindo o nome desse pranayama. É purificar os canais energéticos do nosso corpo, né? Então, a função dele é equilibrar o seu sistema, por isso que eu falei, sistema nervoso simpático, parasimpático, sistema central, sistema nervoso central, te deixar em equilíbrio. O que é excelente dessa respiração? Não tem contraindicação, ela pode ser praticada desde das crianças até idosos, pessoas com pressão alta, enfim. Pode ser para gestante, né? Pode ser praticado por todo mundo. E é interessante só, uma única talvez contraindicação é você verificar se você tem desvio de septo ou alguma condição que você não consiga tampar uma narina e respirar pela outra, tá? Coordenação também é muito bacana. Então, a ideia desse pranayama é te dar mais equilíbrio. Se você tá num momento muito para baixo, ele vai te dar mais energia. Se você tá num momento muito expansivo, ele vai te trazer mais para o centro, ou seja, é bom para todo mundo mesmo. E em que momento você pode fazer essa respiração? Qualquer momento do seu dia. A respiração anterior, a consciente, você também pode fazer em qualquer momento do seu dia, tá? Mas essa é uma respiração um pouquinho mais complicada, né? Desafiadora, mas que aí você vai aprendendo um pouco melhor sobre o seu corpo. Então, vamos à prática. Você vai manter suas mãos no Jnana Mudra, certo? Eu tô fazendo esse gesto, gente. Existem muitos gestos diferentes dentro dessa prática do Nadi Shodhana Pranayama, tá? Mas eu vou ensinar essa porque fica mais simples para você. Então, você mantém as mãos dessa forma. Você, com a sua mão direita, você vai obstruir a sua narina direita. Eu tô fazendo o contrário aqui porque eu sei que no vídeo fica ao contrário, né? Então, obstrua a narina direita. Primeiro, você vai soltar o ar pela esquerda, então, soltei o ar, começo a inspirar pela esquerda. Enchi o peito, troca, ó, mesma mão, troca e solta pela direita. Soltei, volta, inspira e troca, continua. Inspira pela esquerda
troca, exala pela direita. Inspira pela direita, troca, exala pela esquerda. Mais 2 vezes, inspira. E troca. E de novo. E troca. E pousa sua mão sobre as pernas. É sempre bom a gente dar um pequeno silêncio antes de seguir com outra técnica ou outra prática, para que você assimile os efeitos desse pranayama. Perceberam como está a minha voz? Até a minha voz fica mais serena, porque traz realmente esse equilíbrio. Então, para pessoas que estão mais adiantadas nesse pranayama, você pode fazer direto e ter as visualizações, tá? Então, o que a gente fala muito do nadi, né, desse fluxo do lado esquerdo, esse canal do lado esquerdo. Então, o lado esquerdo tem a ver com o feminino, tem a ver com a noite, tem a ver com as emoções. E o lado direito é o nosso lado masculino, ação, calor, sol, né? Então, o que isso quer dizer? Todos os seres humanos têm lado feminino e masculino, certo? A gente tem isso dentro da gente. Então, para a gente harmonizar, essa é uma respiração excelente. Então, se você percebe que você tá, mulher, muito agitada no trabalho, muito essa energia masculina, o que é bacana você ter energia masculina, tá? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas que você precisa, às vezes, trazer esse emocional mais à tona. Então, de repente, essa pode ser uma das respirações também que vão trazer esse equilíbrio. A mesma coisa se você tá muito... vou usar essas palavras, tá? Assim, chorona, melancólica, não sei o que, nananã, essa coisa que é mais da emoção, então você precisa de uma energia mais de ação. Aí você também pode trazer essa respiração para te dar esse equilíbrio. Então ela funciona muito bem, especialmente eu uso muito antes de reuniões de trabalho, né? Então, quando a gente precisa ter uma mente mais focada, eu gosto muito, porque ela sereniza, mas não vai te deixar tranquilinha, ela vai te deixar equilibrada. Essa é a função desse pranayama. E o nosso último pranayama desse vídeo de hoje é o Samavriti Pranayama. O que significa isso? Sama é igual ou equalizado. Vritti são as ondas, as flutuações da mente. E pranayama você já sabe, né? Então, o controle ou domínio da bioenergia. Então, a ideia aqui é que que é chamada em português respiração quadrada, né? Eu falei anteriormente. Então, por quê? A respiração tem 4 fases. Tem muitas escolas por aí que falam que são 3 fases. Inspira, retém e expira. Só que essa retenção, ela pode ser com os pulmões cheios ou vazios. Então, acaba sendo a mesma coisa, tá? Mas eu gosto de separar bem. Então, um momento para inspirar, um momento para você ficar com os pulmões cheios, expiração e um momento para você ficar com os pulmões vazios, o alento, né? Que é chamada também daquela respiração. Alguém me falou isso? Respiração da apneia? Não muito, mas enfim, ela pode também ter algumas similaridades. Então a ideia aqui é o seguinte: respiração quadrada, para que ela serve? O quadrado é um símbolo do nosso chakra básico. O que tem a ver isso daí? Chakra básico, raiz, trazer para o presente. Então, basicamente, a função desse exercício, desse pranayama, é te aterrar, é te trazer para o presente. É um dos que eu mais gosto, porque a pessoa aprende a respirar, aprende as 4 fases da respiração, consegue ter um controle, né, esse domínio, esse ayama que a gente tanto fala, da respiração, e a mente tranquiliza, porque traz para a terra, certo? Aqui é o seguinte, contraindicação, pessoas que têm pressão alta, tá? Assim, se você toma medicação,
Vá com calma, esse ritmo que a gente vai fazer é tranquilo, mas de repente, se você está na dúvida, consulte o teu médico e veja se você pode fazer esse tempo de retenção com os pulmões cheios. Para quem é cardíaco, normalmente a gente fala o seguinte: você vai inspirar, expirar e fazer a retenção com os pulmões vazios, ou seja, não vai ficar com os pulmões cheios, tá? Mas nós vamos fazer 4 segundos, então 4 segundos ou 3 segundos também dá. Você inspira em 4 segundos, fica com os pulmões cheios 4 segundos, expira 4 segundos e fica sem ar 4 segundos, entendeu? 4, 4, 4, 4. Por que eu faço isso? Porque você pode desenhar um quadrado na sua mente. Isso facilita especialmente para quem não está acostumado a fazer esse tipo de respiração. E nós vamos fazer apenas 4 vezes. Então, inspira, eu vou contar para vocês, até 4. Segura com os pulmões cheios, 4. Solta o ar, 4. E fica sem ar, 4 também. Vamos lá? Mãozinhas de novo, Jnana Mudra, sobre as pernas. Alinha sua coluna, lembrando que você pode se sentar da maneira mais confortável possível, no chão, na cadeira, numa almofada. Feche os olhos de preferência ou deixe o olhar quase que fechado, né, no horizonte. E vamos lá. Então, começa sempre expirando, tá? Solta o ar. Normal. Agora, eu vou começar a contar. Vamos lá. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Sem ar. 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A última. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Inspire profundamente. Abra então seus olhos bem devagar. E perceba como você está após essa respiração, ou as 3 se você fez comigo. A respiração é o seu ponto de ancoragem. Volte a ela sempre que você precisar se reconectar. Praticar pranayama diariamente pode transformar o seu corpo físico, mental e emocional, a sua relação com esses corpos, a sua relação consigo. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe, envie para todas as pessoas que ainda não praticam yoga, que você sabe que precisa dessas técnicas para melhorar e ter mais qualidade de vida. Namastê, até o próximo vídeo.